Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Fazendo Esperança. Hoje viemos conhecer o nosso seminário São João Evangelista, que fica aqui na Fazenda da Esperança Centro Masculino em Guaratinguetá, e mostrar o caminho de formação que os nossos jovens fazem para o sacerdócio e também um pouco do dia a dia dos seminaristas da Fazenda da Esperança. Na primeira parte desse programa, vamos conversar com o Padre Fabiano, que é reitor desse seminário, e também com os nossos seminaristas Dimitri e Fagner. Vamos mostrar para vocês como foi a admissão às ordens sacras e leitorado dos nossos seminaristas Aquino, Fagner e Felipe. Então, vem comigo. Bem-vindo, Maurício. Obrigado, Padre Fabiano, de nos receber aqui. E a gente está curioso, um seminário dentro da fazenda, como é que surgiu essa história, Padre? Essa história não é nova. A gente, esse ano, inclusive, Padre Luiz, Padre César, Padre Anderson, completando 25 anos de ordenação. Mas a novidade é a estrutura que foi se dando ao seminário, que agora já vai completando 4 anos dessa nova estrutura. Porque nós, como Família da Esperança, temos diversas vocações e alguns membros sentem o chamado para a vocação sacerdotal. E para que eles não precisassem sair, ser ordenados fora, estudar fora, surgiu essa possibilidade de, dentro do ambiente da fazenda, pela própria Família da Esperança, eles receberem essa formação sacerdotal. E quem nos apoia nesses 4 anos dessa nova configuração é a Arquidiocese de Aparecida, que firmou conosco um convênio, deu as orientações, e a gente vai seguindo tudo aquilo ali, e depois eles serão ordenados pela Arquidiocese, encardinados aqui. Então a gente tem uma estrutura ligada à Arquidiocese de Aparecida. Padre Fabiano, diz para nós um pouquinho como é que funciona esse processo de formação deles aqui e quantos são hoje os seminaristas que estão na casa? Sim. Então, para que alguém ingresse no seminário, é preciso ser membro da Família da Esperança. Então tem que estar pelo menos 2 anos em vida comum, fazendo missão e sendo acompanhado pelos responsáveis, sendo aprovados. E depois desses 2 anos, recebendo a aprovação, olha, esse é realmente um vocacionado, ele vem para a escola de comunhão, e aí na escola de comunhão ele já vai dando um passo dessa formação, a formação inicial, e depois vem para essa casa. São 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Hoje nós temos 5 seminaristas. Um é o Felipe, que concluiu os estudos de teologia no ano passado e agora vai ser ordenado diácono dia 26 de abril. E temos também mais 2 que estão na teologia, o Fagner e o Aquino, e 2 no 2º ano de filosofia, o Dimitri e o Sérgio. Padre, há quanto tempo o senhor está acompanhando o nosso seminário? Então, desde a fundação. Em 2022, começou nas Pedrinhas o seminário, e eu tinha a função de diretor espiritual. Mas aí depois, no final do ano, eu passei a reitor. Então, desde dezembro de 2022, eu sou reitor do seminário até agora. O que o senhor nota, assim, o diferencial, vamos dizer assim, desse seminário estar aqui dentro da fazenda, em contato também com aqueles que estão aqui no processo de recuperação? Como é que o senhor sente que isso contribui para a formação deles? Eles têm uma experiência pastoral já muito rica, né? Porque todos eles já fizeram experiência de missão, inclusive fora do país e tudo. E depois, chegando aqui, eles também estão sempre em muito contato com o que eles vão viver depois. Então, isso já tem coisas que já são uma realidade, a vida comunitária, como membro da Família da Esperança, e depois para trabalhar com a Fazenda da Esperança, Recanto da Esperança. Então, com jovens, com as fazendas masculinas, femininas, eles estão ali envolvidos. E eu, por exemplo, me formei no seminário diocesano, e a gente só ia no final de semana na paróquia. Então a gente não conhecia uma paróquia como ela funcionava durante a semana. E aqui eles estão integrados, né? Então acho isso muito positivo para o futuro ministério deles. Que bom. Obrigado, Padre Fabiano. E a gente está curioso, porque a gente soube que tem seminaristas que são ex da Fazenda da Esperança, não é mesmo?
Então a gente quer pedir sua permissão para ir lá e conversar com eles. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito bem, estamos aqui com o Dimitri e o Fagner, que são seminaristas aqui da Fazenda da Esperança, para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho a história de vocês e fazer quem está em casa também conhecer um pouco dessa experiência. Começando aqui pelo Fagner. Fagner, você é um ex da Fazenda da Esperança. Há quanto tempo você está aqui na obra? Tudo bom, Marício? Sim, sou um ex. Estou na obra aproximadamente 11 anos. Comecei a recuperação lá na Fazenda de Manaus, né, no capital do Amazonas, e fiz o meu ano de recuperação e descobri, né, nesse carisma um caminho vocacional, né? Eu que vim de uma vida de sofrimento, né, de muitas desilusões, desencontros, vida no submundo das drogas, e na Fazenda redescobri que eu sou um filho muito amado por Deus, que independente, né, de toda essa vida de pecado do passado, Ele me abraça, né, como um filho pródigo que volta para a casa do Pai e faz com que a gente se sinta, né, esse filho amado, e nos faz fazer um caminho, né, junto com Ele. Fagner, quando foi que você começou a sentir esse desejo no coração para o sacerdócio? Foi antes ainda da Fazenda? Foi durante o período? Como é que foi que você sentiu assim esse impulso? O chamado, né, a vida consagrada, veio com o tempo, né? Comecei a fazer experiências de voluntariado já no carisma da Esperança, e foi na vida, né, junto com a fonte inspiradora, né, que são os meninos que vivem nas fazendas, nesse cuidado, que foi surgindo, brotando, né, esse desejo de querer dar mais do que eu podia dar, né, que Deus me chamava a dar. Chegou um tempo que me incomodava de ficar para mim toda essa misericórdia, né, esse carinho, né, e cuidado, né, que Deus teve comigo. E não tinha outra, né, decisão a tomar a não ser doar a minha vida, né, concretamente por inteiro, né? Então foi na vivência, no dia a dia, né, nesse amor recíproco, nesse dar de graça que um dia recebi de graça. Esse chamado surgiu nessa vida de doação, né? Nessa vida de entrega totalitária, assim, a Deus e àqueles, né, que eu vejo, os meus irmãos que eu vejo a face de Cristo, e é a Ele que eu quero, né, doar a minha vida, né, até o fim. Que bom, Fagner, interessante. A gente escuta várias experiências, né, dos jovens que estão na Fazenda, que através dessa doação começam de fato a descobrir sua própria vocação, né? Então vamos aproveitar e escutar um pouquinho também do Dimitri. Se foi esse mesmo caminho contigo, Dimitri, porque eu fico imaginando chegar na Fazenda para ser ajudado, depois da dependência química e tudo mais, e agora estar no seminário dentro da Fazenda da Esperança. Você podia imaginar isso? Eu acho que é algo inimaginável, né, Maurício? Mas, enquanto Fagner falava, eu pensava um pouco de toda a trajetória também de minha vida, né? E como até antes da Fazenda, Deus foi dando pequenos sinais, né? Porque, apesar de minha vida de drogadição no ABC de São Paulo, né, aqui, região onde eu vivi, eu vim de uma família católica, então tinha uma vida dentro da igreja até meus 12 anos, até desviar, né, desse caminho. E foram muitas lutas na minha vida, né, entre quedas e a busca, né, de viver algo diferente. Lembro que em um período, se aproximando dos grupos de jovens da minha cidade, eu comecei a fazer uma experiência mais profunda com Deus e cheguei a fazer uma experiência numa comunidade franciscana, né? E ali foi o primeiro contato, né, que hoje eu entendo que Deus chamava para algo um pouco mais profundo. Mas mesmo depois dessa experiência, eu tive uma outra queda na minha droga de consumo, né? E eu já conhecia a Fazenda através desse contato com as pastorais, conheci o Eduardo, lá de Mauá, que era coordenador do Grupo Esperança Viva, né? E foi quando eu percebi que eu já conhecia
muito de Deus, mas ainda não tinha me encontrado. E eu via que eu precisava de um trabalho especializado, né? E aí que eu decidi dar meu sim para a Fazenda. E em 2017 entrei na Fazenda das Pedrinhas, né? Eu não imaginava de estar no seminário, né? Na verdade, naquele momento eu falava, se for para continuar dentro da obra, que abra o caminho, né, de eu encontrar uma mulher que viva junto comigo dentro dessa obra, ou que seja uma vida de um padre, que Deus abra esse caminho. E nisso eu comprometi de doar 2 anos da minha vida, fiz essa doação quando terminei o meu processo, depois toquei minha vida fora, e foi no momento de pandemia, quando eu fazia parte dos grupos Esperança Viva, e eu sempre falo que a minha vocação nasceu a partir do grupo Esperança Viva. Porque foi quando eu estive fora que eu comecei a ver aqueles que mais necessitavam, em especial nesse momento de pandemia que a Fazenda abriu as portas para aqueles que estavam na rua. Porque quando eu vim trazer a primeira turma aqui na Fazenda, quando eu cheguei, eu tinha uma vontade muito grande de ficar, a experimentar muito, né, do que Deus tem como proposta para ser humano, para cada um de nós, porque eu vi o quanto que eu cresci nessa experiência, até que no ano passado, né, depois dessa linda missão, eu tive a oportunidade, dada pela Família da Esperança e por Deus, de estar aqui no seminário, né, iniciando os estudos de filosofia com os salesianos em Lorena. Muito bem, obrigado pelo testemunho de vocês, que mostra de fato a força do carisma, do chamado de Deus. E agora a gente pede para quem está nos acompanhando em casa aguardar só um minutinho, nós temos um intervalo e voltamos com uma matéria especial com a admissão às ordens sacras dos nossos seminaristas e o leitorado. Até já! Vem comigo, vou te mostrar como a esperança também está presente nas roupas. Tudo começa aqui no Ateliê da Esperança. Cada peça é confeccionada com muito carinho para você possa se sentir confortável e bem vestida. Ela é autêntica e veste bem todos os corpos. Além disso, você ajuda na recuperação de várias pessoas aqui na Fazenda da Esperança. Entre em contato e faça parte também desse movimento. Voltamos com o programa Fazendo Esperança e agora acompanhe na matéria especial feita pela Maria do Carmo como foi a admissão às ordens sacras e leitorado dos nossos seminaristas. A festa de São José é um dia especial por tratar-se de um santo muito importante, o esposo de Nossa Senhora, o pai adotivo de Jesus. Nesse dia aconteceu a procissão de São José, que nos lembra nossa vida, nossa caminhada, que com fé chegaremos a Deus. E São José é nosso guia, nossa referência, como também os outros santos. No Centro Masculino de Guaratinguetá, São Paulo, tivemos a procissão de São José, que saiu do seminário São João Evangelista, indo até a capela do Mosteiro Mater Christi. Foi um momento muito especial, pois aconteceu a admissão às ordens sacras dos seminaristas que estão se preparando para o sacerdócio. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. A missa foi celebrada por Padre Renan, reitor do Seminário de Aparecida, concelebrada por Padre Fabiano, reitor do Seminário São João Evangelista e padres da Fazenda da Esperança. A presença das irmãs Clarissas com os cânticos enalteceu ainda mais esse momento de espiritualidade. Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo sois, Senhor.
Em sua homilia, Padre Renan destacou a importância de São José em nossas vidas. Então, o santo é aquele que, quando nós olhamos para ele, nós vemos Jesus nele. Se deixa transformar, mudar pela graça de Deus. Hoje, olhando para a imagem de São José, nós dizemos: opa, teve um homem chamado que foi escolhido para ser pai de Jesus. Então nós não estamos adorando São José, nem tampouco adorando a imagem, pelo amor de Deus, não. Nós estamos olhando para São José e dizendo assim: ele abriu o coração dele para a graça de Deus, então eu também posso abrir o meu para a graça de Deus. Após a homilia, os seminaristas Aquino, Felipe e Raimundo, através de um gesto simbólico, receberam um abraço dos reitores como admitidos ao estado clerical. Finalizando essas ordens, eles receberam a Bíblia como elemento fundamental na vida com a palavra de Deus. Recebe este livro da Sagrada Escritura e transmite com fidelidade a palavra de Deus, para que ela frutifique cada vez mais no coração das pessoas. O sentimento é de muita gratidão, né? Gratidão a Deus pela vocação e gratidão a Deus por esse espaço que estou dando, né? Rumo ao sacerdócio de Cristo. Como bem disse há pouco tempo, que é Deus quem chama e cabe a mim dar o meu sim, responder esse chamamento que eu senti lá na minha terra, em Moçambique, e agora estando aqui no Brasil e na terra de missão, nessa família da esperança. Então eu me sinto muito privilegiado e hoje é um dia muito especial, né, em que fui admitido às ordens sacras, fui instituído como leitor, num dia que celebramos esta grande figura dentro da nossa igreja, que é São José. São José que nos ensina então a sermos homens humildes, homens de Deus, mas também que nos ensina então a sermos homens silenciosos, né? Esse silêncio que deve habitar dentro do nosso coração. E é isso que precisamos como futuros padres da igreja. Na verdade está transbordando, porque é fruto também de toda uma experiência, de uma dedicação, mas também de uma resposta a Deus. Então quando a gente sente que nós estamos conseguindo também dar essa resposta, o coração também vibra, o coração se alegra, ainda mais hoje uma grande graça, né, dia de São José. Então a gente também tem um modelo de paternidade, porque no fundo aquilo que nós buscamos corresponder, que é o sacerdócio, que é ser padre, é ser pai. Então ele pra gente é o grande modelo. Você é um ex, né? Sim. Como é que você está se sentindo hoje sendo admitido na igreja? Sentimento de gratidão, né? Passa assim um filme na nossa cabeça, né? Eu que vim da recuperação, eu lembro bem como eu cheguei, né? Como eu fui resgatado por esse amor de Deus. E hoje em dia, assim, dia de São José, um dia tão especial para ser admitido, né, pela igreja, assim, a gente consegue entender todo o caminho que foi feito, todas as lutas enfrentadas. Então o coração hoje transborda de alegria, né? Lembro bem de como foi todo esse processo, né? Não é fácil, né, você viver a experiência, né, da recuperação, de tentar responder dignamente esse chamado. Me sinto muito agraciado por Deus. Então hoje vem todas essas pessoas que fizeram parte dessa caminhada, desse projeto de Deus na minha vida.
Então, agora concluindo, né, os estudos, né, a faculdade, agora no 4º ano de configuração, né, da teologia, o coração fica assim, né, apertado, porque a gente entende que o caminho que a gente escolheu, a gente está conseguindo, né, eu estou conseguindo corresponder dignamente. Hoje é um dia muito especial, assim, para mim, né, de agradecer a Deus mesmo por toda a misericórdia que Ele fez, né, alcançar a minha vida. A Fazenda da Esperança está crescendo e com ela o número de sacerdotes que foram tocados pelo carisma da esperança, que é levar esperança ao mundo. A base fundamental do carisma da Fazenda da Esperança é a palavra de Deus, como ouvimos no testemunho dos nossos seminaristas. A palavra de hoje é reconhecer e acreditar na esperança. Portanto, acompanhe a reflexão. Estou na Fazenda, este é o meu 5º ano e aqui no seminário é o 2º ano. Eu conheci a Fazenda lá em Moçambique como voluntário através do Aquino e de lá fui a fazer a experiência de 1 ano junto com o responsável que estava lá, o Edinaldo, ele é um brasileiro. E depois fui convidado para fazer a experiência no Quênia, onde lá fiquei 1 ano e 3 meses. E depois, em 2023, fui convidado para vir aqui no Brasil fazer a escola de comunhão, mas sempre com o desejo de me tornar um sacerdote da Fazenda da Esperança. E hoje vamos meditar a palavra do dia, que é reconhecer e acreditar na esperança. Esta palavra de hoje, ela nos convida de acreditarmos e de não perder a esperança, porque quem tem o amor de Deus tem a esperança. E hoje eu gostaria de partilhar uma experiência, né, sobre essa parte de reconhecer e acreditar na esperança. Eu me lembro muito bem quando saí da congregação dos irmãos maristas, quando eu fui a Moçambique, mas não fui convidado, mas sim eu pedi que eu pudesse sair. E naquele certo momento, quando eu cheguei na casa dos meus pais, perdi aquela esperança, perdi aquela vontade ou aquele meu desejo que eu queria de ser um sacerdote. Mas, graças a Deus, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Fazenda, voltou de novo aquela esperança de acreditar e de ter a fé no amor de Deus. Porque quem tem a esperança sempre acredita no amor de Deus. A vida de esperança é muito ativa e várias atividades acontecem em nossas comunidades e que agora queremos compartilhar com vocês. No dia 14 de março foi realizado em Porto Velho, Rondônia, o Encontro da Família da Esperança da Sub-Região Noroeste, composto pelos municípios de Alto Paraíso, Mâncio Lima e Sena Madureira, no Acre, e Humaitá, no Amazonas. A missa foi celebrada pelo Regional Norte da Fazenda da Esperança, Padre Vinícius Esque Gouveia. Já em Guaratinguetá, São Paulo, na Fazenda da Esperança Centro Masculino, alguns padrinhos e madrinhas da região Brasil Sul reuniram-se para um encontro de capacitação e aprofundamento no carisma da esperança, com temas de formação, momentos de convivência e partilha entre eles. Ao final do encontro, alguns participantes ingressaram na Família da Esperança e outros renovaram os passos. Daniela Ruda, regional dessa região, falou da importância desses momentos. Essa semana nós tivemos a alegria de poder reunir os padrinhos e as madrinhas do Regional Brasil Sul. Os meninos, os padrinhos que estiveram aqui representando, era da sub-região central, e as madrinhas que estiveram aqui eram as madrinhas também que estavam que estão em todas as fazendas do nosso Brasil Sul, né? Então veio desde lá do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Então foram dias de muita convivência, dias de formação, dias que a gente pôde assim, partilhar juntos, criar família. Eles também descansaram, porque também é o objetivo do encontro. Então foram momentos muito bonitos. Assim, nós estivemos mais ou menos 37 pessoas. Né? E foi algo histórico até para a parte feminina, porque foram 14 madrinhas que participaram. Então foi um momento muito bonito que vivenciamos aqui entre todos. E claro, um momento bonito também é o passo na Família da Esperança. Alguns deles entraram para a Família da Esperança, outros renovaram o passo na família, inclusive até alguns já sentiram o desejo
de ser, né, fazer as promessas e também os votos na família da esperança. Chegamos ao fim de mais um programa Fazendo Esperança, conhecendo hoje o nosso seminário aqui na Fazenda da Esperança e também partilhando um pouco da vida dos futuros sacerdotes da família da Esperança. Se você deseja nos conhecer, entre em contato conosco, vá visitar a fazenda mais próxima, estaremos sempre de portas abertas para te receber e te aguardamos aqui no próximo programa Fazendo Esperança. Tchau! A esperança me deu outra realidade. Me deparei com a verdade, caminho de salvação. O mundo continua sendo o mesmo, mas eu conheço o segredo: amar a cada irmão, amar a cada irmão.